Vamos começar falando sobre a vitamina. A palavra vitamina foi criada por Casimir Funk em 1912 com a junção de duas palavras em latim, vita mais amine. Sabe-se que os antigos egípcios se alimentavam de fígado porque a mesma evitava a cegueira noturna, uma doença ocasionada por falta de vitamina A. Casimir Funk fez a hipótese da deficiência de vitaminas, onde ele acreditava que certas doenças eram ocasionadas por falta de alguns alimentos. Para isso, ele isolou um animal de certos tipos de alimentos e conseguiu recriar o raquitismo, a pellagra e o escorbuto, todas doenças ocasionadas por falta de vitaminas. Agora, o que são vitaminas? As vitaminas são substâncias de origem orgânica que os organismos precisam para seu funcionamento. É importante para um bom estado de saúde. Como o corpo não consegue produzir as vitaminas sozinho, exceto a vitamina D, é essencial obtê-las através dos alimentos. Eles são classificados em hidrossolúveis e lipossolúveis. Hidrossolúveis são as vitaminas que são solúveis em água, já as lipossolúveis são vitaminas solúveis em gordura. Bom, como nosso corpo é praticamente água, as vitaminas solúveis em água tornam-se essenciais serem ingeridas regularmente, pois elas são facilmente eliminadas do nosso corpo, diferente das lipossolúveis. Alguns exemplos das vitaminas são A, D, C, E, K, B1 a B12. Em relação ao experimento realizado com as vitaminas, foi um teste para identificar o teor de vitamina C em cada tipo de suco de laranja e compará-los com o comprimido de vitamina C. O suco de laranja foi pozinho de garrafa da marca Del Valle e vitamina C. Identificou-se um baixo teor de vitamina C nos sucos de laranja em relação ao comprimido de vitamina C. Foi utilizado nesse experimento uma solução de amido de milho, ioda 2%, suco de laranja de pozinho e de garrafa e uma solução com um comprimido de vitamina C. As proteínas. As proteínas são macromoléculas que possuem os aminoácidos como unidade básica. Existem cerca de 20 tipos diferentes de aminoácidos que se ligam de forma variada para criar diferentes tipos de proteínas. As proteínas são formadas por um ou mais polipeptídeos, que são polímeros de aminoácidos, os quais estão arranjados de maneira única. Lembrando que os aminoácidos são moléculas orgânicas essenciais para que haja fabricação de proteínas. Ao todo existem 20 aminoácidos, como já foi dito, sendo 9 essenciais e 11 não essenciais. Em relação ao experimento realizado, foram dois, e o primeiro foi a precipitação de proteínas por adição de sais neutros, no qual os reagentes foram solução de NaCl a 1%, solução de clara de ovo e solução de sulfato de amônio. Em condições de elevada força iônica decorrente da adição de grandes quantidades de sal, a água, que apresenta um grande poder de solvatação, passa a interagir com as duas espécies, as proteínas e os íons, provenientes da dissociação do sal. Porém, a água apresenta maior tendência de solvatação de partículas menores, nesse caso, os íons. As moléculas de água ocupadas em sua interação com os íons deixam as estruturas proteicas. Como consequência, temos a maior interação proteína com proteína e a diminuição da solubilidade em meio aquoso, que consequentemente ocorre a precipitação da proteína. No segundo experimento foi utilizado hidróxido de sódio, solução de sulfato de cobre, leite e clara de ovo. No experimento esperasse que aparecesse a cor roxa caso houvesse proteína no ovo e no leite, que foi o ocorrido e ocorreu a precipitação com a coloração roxa. Os equipamentos utilizados foi o espectrofotômetro, que são importantes utilizar, são importantes citar alguns equipamentos, que é o espectrofotômetro, que ele é um equipamento utilizado para fazer espectrometria, um método que estuda a interação da luz com a matéria e a partir desse princípio permite a realização de diversas análises. E o método que foi utilizado, que é o método de Biureto. O método se baseia na reação do reativo do biureto, que é constituído de uma mistura de cobre e hidróxido de sódio, com um complexante que estabiliza o cobre em solução, sendo o tártaro de sódio.
Olá, professora. Sou o Caleb Isaías e eu vou falar sobre os carboidratos. Primeiro eu vou dizer o que são os carboidratos, né? Os carboidratos, eles são basicamente importantes biomoléculas que também são conhecidas como hidratos de carbono, glicídios ou açúcares. Eles são formados fundamentalmente por átomos de carbono, hidrogênio e oxigênio. E eles são as biomoléculas mais abundantes da natureza. A fórmula geral dos carboidratos é CN, abre parênteses, H2O, fecha parênteses, N. Os carboidratos, eles são as principais fontes de energia de uma célula. Eles também fazem parte da composição dos ácidos nucleicos e da parede celular. Bom, os carboidratos estão presentes em alguns alimentos. Os principais deles o chocolate, o açúcar comum, o mel, o xarope de milho. Estão presentes também em alguns vegetais, como por exemplo a abóbora, a batata, a beterraba, entre outros. Em algumas frutas, como a melancia, o abacaxi, a banana. E também eles estão presentes no arroz branco e em massas refinadas, por exemplo. Bom, a classificação dos carboidratos. Os carboidratos eles podem ser classificados em 3 grandes grupos, que é os monossacarídeos, oligosacarídeos e polissacarídeos. Os monossacarídeos eles são açúcares, eles são as unidades mais simples dos carboidratos. Os principais representantes dos monossacarídeos é a glicose e a galactose. O oligosacarídeo eles são monossacarídeos unidos por ligações glicosídicas e eles se destacam por serem cadeias curtas. Como exemplo de oligosacarídeo, a gente pode citar a sacarose e a lactose. Os polissacarídeos, que é o último grupo, eles são formados pela união de centenas ou milhares de monossacarídeos. Os mais conhecidos é o amido, a celulose e a quitina. Bom, as funções e outros exemplos de carboidratos. Bom, os carboidratos, eles têm como função principal a função energética e eles possuem como funções também garantir a energia para as moléculas, né? Bom, sobre os exemplos. O arroz integral, ele serve como fonte de fibras, de vitamina e ele ajuda no controle do colesterol. A aveia, ela tem carboidratos complexos e ela é bem nutritiva. Bom, o iogurte, ele é iogurte desnatado, né? Ele rende lanches saudáveis. Esses são os exemplos dos carboidratos, né? A sacarose, ela é chamada de açúcar de mesa e ela é um carboidrato natural que é encontrado nas frutas, nos vegetais e nos grãos. A frutose, ela é um carboidrato de dieta e ela é encontrada principalmente em frutas vegetais. Ela é produzida no nosso organismo a partir da glicose pela via do sorbitol. O amido de milho, ele é um tipo de carboidrato que está disponível em grande quantidade na natureza. E bom, os métodos qualitativos da identificação do carboidrato. São 3 métodos, que é o método de Molich, o teste de Benedict e o teste de Tollings. Bom, o teste de Molich, ele é um procedimento químico usado para determinar a presença de hidrato de carbono numa solução. O teste de Benedict, ele é geralmente usado para detectar a presença dos açúcares e dos açúcares redutores. E o teste de Tollings, ele serve para diferenciar os aldeídos da cetona e também ele diferencia os açúcares redutores. No caso dos experimentos que foram realizados por esse grupo, né, o grupo dos carboidratos, foram usados os métodos... Agora eu vou falar sobre os métodos quantitativos de identificação. Os principais métodos quantitativos para determinar a quantidade é o Munson-Walker,
que é um método gravimétrico baseado na redução do cobre pelos grupos redutores dos açúcares. E o outro método é o Lane-Anon, que é um método volumétrico baseado na redução do cobre pelos grupos redutores dos açúcares. As proteínas elas são interferentes nesta análise e elas devem ser retiradas antes da dosagem do carboidrato. A precipitação das proteínas ela é feita com as soluções de sulfato de zinco e ferrocianeto de potássio. No caso do experimento realizado por esse grupo, foi utilizado os métodos o teste de Benedict e o teste de iodo, que é outro teste, que ele é um teste qualitativo, né? Os dois são testes qualitativos. É isso. Bom, os lipídios, também conhecidos como gorduras, são uma classe de moléculas biológicas formada por ácidos graxos e álcool. Apresentam, em geral, uma coloração esbranquiçada ou amarelada e se destacam por não serem solúveis em água, porém se dissolvem em solventes orgânicos, como éter e benzina. São encontrados abundantemente em organismos animais e vegetais e atuam entre outras funções como reserva de energia e componentes estruturais. Bom, podemos classificar os lipídios em 3 grupos: simples, compostos e derivados. Os lipídios simples são aqueles que, quando sofrem hidrólise, que é a quebra de uma molécula pela água total, originam somente ácidos graxos e álcools, como por exemplo, temos as gorduras, os óleos e as ceras. Os lipídios são moléculas insolúveis em água. Os lipídios compostos são aqueles que apresentam, além de ácidos graxos e álcools, outras substâncias adicionais. Nesse grupo, incluem-se, por exemplo, os fosfolipídios, que apresentam ainda ácido fosfórico e um composto nitrogenado. Por fim, temos os lipídios derivados, que podem ser definidos como substâncias obtidas por hidrólise dos outros grupos de lipídios. Como, por exemplo, de lipídios derivados, temos os ácidos graxos, vitaminas lipossolúveis, hidrocarbonetos e pigmentos. HDL e LD são lipoproteínas que transportam colesterol. HDL e LD são lipoproteínas que garantem o transporte de colesterol pelo sangue. O HDL atua retirando o excesso de colesterol presente nos tecidos, levando para o fígado, no qual ele é degradado. O HDL também é conhecido como bom colesterol. O LDL, por sua vez, atua transportando o colesterol para as células, sendo chamado de mau colesterol. A concentração elevada de LDL no plasma sanguíneo é considerado um fator de risco para o desenvolvimento de doenças cardiovasculares. Os lipídios são uma classe de moléculas extremamente importantes, apresentando uma série de funções biológicas. Podemos destacar como funções dos lipídios: fonte de energia, isolante que garante a condução do impulso nervoso, protege contra a perda de calor, protege contra choques mecânicos, atua na absorção de vitaminas, impermeabiliza superfícies sujeitas à desidratação, como a superfície de frutos, participa da composição das biomembranas, participa da formação de hormônios, auxilia na absorção e no transporte de vitaminas lipossolúveis. Bom, há alimentos ricos em lipídios, por exemplo, carnes vermelhas, peixes, ovos, leite, manteiga, coco, abacate. E há tipos de lipídios, por exemplo, carotenoides, as ceras, como eu já disse, fosfolipídios, glicerídeos e esteroides. Bom, há um experimento na qual tem como determinar os ácidos graxos e o índice de acidez. Ele tem como objetivo verificar a existência de ácidos graxos livres em óleos e gorduras, pesquisar a quantidade deles nessas substâncias e avaliar criticamente a consequência da presença de ácidos graxos livres nesses produtos.